Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Em 19 de outubro comemoramos o Dia da Inovação. Você sabia que o Brasil é considerado o país mais inovador da América Latina? Segundo um estudo publicado pela consultoria americana McKinsey & Company, o Brasil se tornou um dos principais polos de inovação e um forte candidato a abrigar mais startups bilionárias nos próximos anos. Porém, a inovação no Brasil tem desafios significativos, especialmente por causa de alguns problemas, como o exagero na burocracia, os próprios aspectos culturais e o baixo nível de investimentos, sejam eles públicos ou privados. Para conversarmos sobre esse assunto, recebemos a analista do Sebrae Alagoas, Áurea Andrade, que vai falar sobre o ecossistema de inovação em Alagoas e os principais desafios enfrentados pelos empresários para inovar nos seus negócios. Não saia daí, a gente já volta. Áurea Andrade, seja bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Vamos falar sobre inovação, Áurea? Obrigada, Dani. Vamos sim. Um tema bem importante, principalmente agora, no meio dessa pandemia, né? Não é? Querida, no próximo dia 19 de outubro, comemoramos o Dia Nacional da Inovação. Na América Latina, o Brasil lidera o mercado da inovação. Como podemos explorar ao máximo o potencial de inovação no Brasil? Isso. Principalmente nesse momento, né? Nós estamos conversando aí, articulando com vários parceiros ações que ajudem a ultrapassar esse momento da melhor forma possível. Daí, se antes a inovação já era importante para a sobrevivência, né, dos negócios e dos empregos, né, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra, agora mais ainda. Então, várias ações estão sendo orquestradas desde o início, né, como liberação de recursos para editais, voltados para a área de inovação. A gente até aqui em Alagoas mesmo, a gente está com o Tecnova 2, né, aberto aí para quem quiser participar, submetendo propostas inovadoras justamente para ajudar o mercado nesse cenário. Tivemos o edital da BDI também, assim como várias consultorias e capacitações e até eventos que antes eram feitos no presencial. Durante esse mês a gente está dando um foco maior e fazendo online, né? Nada deixou de existir. Lá no Sebrae Alagoas, né? Isso, isso, exatamente. O mês da inovação, que a gente não está comemorando apenas o dia diante desse cenário, a gente está trabalhando o mês todo da inovação. Então, em cada dia tem várias ações acontecendo, disponibilizadas para o Brasil todo, né? Então, daí, já que a gente está no remoto é um processo mais inclusivo, todo mundo pode participar, independente do estado, né? Então, facilita o acesso, desde a capacitação, a consultoria. Você não precisa se deslocar até os locais para receber essa capacitação, esse apoio de uma forma geral, claro, né? Pode participar remotamente e gratuitamente, inclusive, né? Porque nesse momento todas as instituições se abraçaram, né? Digamos assim, abraçaram a causa para ajudar esse desenvolvimento. Porque não adianta a gente estar no meio de uma crise, digamos assim, mas em toda crise há oportunidades a serem desmistificadas, trabalhadas, aí tem sempre oportunidade, além da própria sobrevivência dos negócios, né? Que tem que continuar sendo trabalhada. Com certeza. Áurea, um estudo do MIT, que é um instituto de tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, já apontou que o cenário da inovação e empreendedorismo no Brasil é promissor. Contudo, ainda apresenta um atraso em relação a outros países do mundo desenvolvido, né? E continentes como Europa, Estados Unidos, Canadá e os tigres asiáticos. Como você acha que o Brasil poderia se destacar perante o resto do mundo nesse quesito da inovação? Reforçando o investimento em educação, né? A gente já viu que antes, quando a gente não trabalhava, por exemplo, temas ligados ao empreendedorismo, e aí eu não estou falando nem a trabalhar esse tema na faculdade não, no ensino superior, a gente está falando de trabalhar essa temática desde os pequenininhos, né? No ensino fundamental mesmo, porque aí a gente vai trabalhando a base e ele já vai crescendo com essa nova mentalidade. Porque você conseguir trabalhar a inovação num adulto já formado, com a mentalidade já formada,
E nem sempre uma mentalidade que reforça, que ajuda essa questão é mais complicado do que você pegar um adulto que já foi trabalhado desde a base, a sua formação, que já entende melhor as vantagens de trabalhar tendo como base a inovação, né? Que já foi moldado, né, para isso. Isso. E as pesquisas mostram isso, né? Não sou eu, Áurea, dizendo não. Todas as pesquisas que foram feitas mostram que a criança sendo trabalhada desde o iniciozinho, para qualquer temática, ela vem, aceita melhor quando adulto esse processo, né? E até para a vida dela, enquanto pessoal, profissional e até empresarial, né? Isso ajuda, sim, nesse processo. Que maravilha. Você... Na sua opinião, que aspectos são necessários para se criar um ambiente favorável à inovação? Tá, então aí a gente entra novamente com a base, né? A gente tem que trabalhar a educação. Precisamos trabalhar também políticas públicas que ajudem nesse processo, né, de inovação, não só na subvenção, né, disponibilizando subvenção ordinária, através de recursos diretamente, né, nesses editais ou em outras formas, mas também políticas públicas que ajudem a inovação de uma forma geral. Na hora que a gente está falando de um acesso melhor, né, ao saneamento básico, a uma cidade inteligente, né, enfim, todas essas temáticas que perpassam pela inovação, não só a inovação pessoal, mas a inovação da cidade, uma cidade mais inteligente, mais humana, mais empreendedora, eles vão ajudar a inovação de uma forma geral. Porque não adianta também a pessoa ser inovadora, ter o perfil de inovação, buscar a inovação, querer implementar essa inovação, se no ecossistema que ela vive, ela não tiver esse respaldo, né? Ela não tiver essa ajuda. E essa ajuda vem de várias fontes. Dos parceiros que trabalham nessas temáticas, do poder público, sim, também, em todas as esferas, né, porque eles têm um poder importante nesse cenário, das instituições de ensino, porque desenvolvem a pesquisa e, com isso, vão promovendo a inovação, de locais físicos, inclusive, né, o próprio movimento maker, que a gente vê crescendo a cada dia mais, o mão na massa, né, ao invés de você criar uma cadeira, um protótipo de uma cadeira, você imprime esse protótipo pela impressora 3D, então você ganha tempo, você economiza recurso. Então ele tem que ter um aparato assim, promovido pelo ecossistema que dê suporte para ele, para fazer com que de fato ele consiga realizar essa inovação. É super importante, né? É fundamental, eu diria, né? Isso. Áurea, Alagoas é conhecido como um dos estados mais inovadores e empreendedores do Brasil. A gente pode dizer que Alagoas virou um ecossistema de inovação? Isso. Inclusive, hoje está tendo até um evento, né, do ecossistema. O nosso aqui a gente chama de Sururu Valley por causa do sururu, que é forte, né? E a gente vê que a cada dia esse ecossistema vem se fortalecendo. Eu não digo que hoje ele esteja 100% sendo trabalhado, não. Acho que tem muita coisa ainda a ser feita, mas todos os parceiros estão trabalhando, os empresários, os empreendedores estão trabalhando em prol disso, né? Porque a gente sempre pode melhorar. E como as necessidades vão mudando, né, de forma muito rápida, o ecossistema tem que se ajustar a essa evolução também, né? Mas comparado ao que a gente tinha antes, tipo lá em 2012, quando começou, por exemplo, o movimento de startups, o pessoal nem conhecia o que era isso, né? Então hoje a gente já tem startups vencedoras de prêmios até internacionais e tudo, sendo referência, né? Então, às vezes até quando a gente chega nos eventos, é engraçado, que geralmente a gente leva a bandeira, né? Do estado lá para mostrar. Aí o pessoal diz, eita, lá vem os alagoanos, né? Tipo assim, já sabe que uma vaga é da gente, porque o esforço é grande realmente, né? Tem estados que têm uma facilidade muito grande, já são muito, muito desenvolvidos, então a galera meio que se acomoda. Como a gente precisa, né? Nós temos grandes necessidades, a gente precisa de muita coisa ainda, então a gente se esforça mais. É a questão do empreendedorismo por necessidade, né? Então a gente corre atrás mais para conseguir as coisas. E ao mesmo tempo a gente se ajuda mais também, né? Então tem essa vantagem, né? De não ser tão grande, mas tem a vantagem de a gente querer mais e se ter mais vontade de fazer, né? Isso. É muito legal isso. Áurea, você acredita que a Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, ela apoie iniciativas voltadas à inovação? A UFAL faz esse trabalho nesse ecossistema, ela faz parte disso, a universidade? Faz sim, né? Ela sempre teve participando, assim como todas as demais IES, públicas e privadas também. E agora, na gestão atual, né, que é do Tonholo,
Eu acho que isso está mais forte, né? Não que as outras não ajudassem, não, elas sempre ajudaram, né? Só que o Tonholo, como ele vem, a base dele é a inovação, né? Toda a formação, o trabalho dele é nessa área de inovação, então ele tem um interesse maior pela causa, ele entende mais. Tanto é que agora recente, a Alagoas conseguiu submeter 2 projetos na BDI voltados para a inovação. Nos 2, a UFAL está presente, né? É um dos parceiros, que os projetos tinham que ser submetidos em rede. E a UFAL está presente nos 2, né? Para desenvolver aí o ecossistema alagoano, né? E, inclusive, um dos projetos foi o primeiro colocado geral no ranking. Olha! Né? Então, bate com aquela história que a gente tinha conversado antes, que quando a Alagoas chega, a gente já sabe que uma vaga... uma vaga é nossa, é de Alagoas. Então é muito bom a gente perceber que a universidade ela apoia essas iniciativas inovadoras, porque é muito importante para o empreendedor, a pessoa que já tenha uma loja física, um negócio mais antigo e esteja percebendo que precisa inovar, mas não sabe como, entender que a universidade ela está formando também pessoas voltadas para a inovação, colocando essa mão de obra no mercado, né? E você ter uma própria iniciativa federal mesmo, dando esse suporte. É importantíssimo, né, para o ecossistema. Isso. E antes, acontece um fenômeno, né, nessa área de tecnologia da informação e comunicação. Agora, nesse momento de pandemia, ainda por cima com a LGPD, né, que foi estruturada, está oficializada agora, então as empresas vão ter que correr atrás. Nesse momento de pandemia, eu digo porque a gente teve que trabalhar no home office, então precisou do uso da TI muito, né? De acesso aos sistemas da casa dos funcionários, né, de serviço em nuvem, enfim. Então, a TI está sendo muito requisitada. E um dos fenômenos que antes já acontecia, que era a necessidade, a gente tem muita vaga que não é preenchida, porque não tem profissional para preencher. Isso já existia antes, e com a pandemia foi agravado esse cenário. Todo santo dia chega a mensagem de gente que precisa de vaga, com vaga disponível, né? Inclusive, Recife pede gente profissional aqui da gente para ir trabalhar lá, né? Pede alagoano emprestado. Isso. E nesse momento nem precisa ir para lá, não. A pessoa pode trabalhar remotamente, faz a entrega, beleza, não tem problema com relação a isso, né? Então, o mercado de trabalho tem muitas oportunidades aí que estão abertas, vagas não são preenchidas. E agora, mais ainda, né, isso cresceu. E toda vez que a gente vê essas vagas aparecendo, a gente conversa com a UFAL, né, que é a nossa principal parceira aí nesse cenário, mostrando quais são os profissionais que o mercado está necessitando. Porque daí ele ajusta o currículo, né, dos cursos e até cria novos cursos, seja de extensão, de especialização, de mestrado, para conseguir atender essa necessidade de mão de obra. Que a gente quer dar emprego para as pessoas de Alagoas, lógico, né? Claro. A preferência é essa, para que o dinheiro circule aqui mesmo, né? Na própria economia local. Só que a gente precisa da base sendo trabalhada. E essa base educacional trabalhada, né, vem da UFAL, a grande maioria. Então, eles estão dando esse retorno, vem constantemente apoiando a gente nesse cenário, mas ainda tem muitas vagas em aberto. E isso é bom, né, para quem está desempregado e tem essa formação em inovação e está buscando por uma recolocação, é bom saber que esse mercado está com vagas abertas e procurando profissionais, né? Isso, e nem precisa, digamos assim, ter muita experiência, porque como a necessidade é tão grande e tem o lado de você contratar uma pessoa que você vai conseguir formar, digamos assim, o perfil dela profissional, a grande maioria das empresas aceitam contratar aquele profissional, mesmo sabendo que ele não tem muita experiência, mas ele tem o conhecimento, né, dos programas de inteligência artificial, enfim, do que eles precisam lá, e eles conseguem capacitar esse pessoal dentro da própria instituição, né, que eles estão trabalhando, e com isso evolui. E evolui tanto o profissional, né, que está ganhando novos aprendizados, novo amadurecimento, novas experiências, né, até para agregar no currículo dele, e evolui a empresa também. Muitas empresas contratam freelancers nesse momento, né? Para um trabalho pontual. Tem oportunidade para isso, continua crescendo. Só que a estratégia delas, né, é contratar funcionários mesmo, profissionais. Carteira assinada, digamos assim, como a gente fala, né? Por quê? Porque para trabalhar a estratégia da empresa, eles só conseguem trabalhar essa estratégia, o crescimento da empresa, se for com um profissional. Uma contratação duradoura e sistêmica. Claro. Né? A empresa vai precisar
do apoio, né, e do comprometimento daquele funcionário no crescimento dela própria, né? Então, se for um freelancer, ela não consegue desenvolver isso, Não, né? é um projeto a longo prazo, né? Então você precisa da dedicação da pessoa, né? Daquele comprometimento de vestir a camisa para poder implementar os projetos a longo prazo. Os trabalhos temporários, eles têm uma duração máxima de 6 meses, 8 meses. Normalmente, as empresas fazem isso mesmo contratando pessoas, né? Colocando nos seus boards direitinho para que a pessoa consiga tocar o projeto até o final, né? Uhum, isso mesmo. Áurea, apoiar o empreendedorismo é um dos pilares para a inovação, né? O Sebrae, há algum tempo, faz um trabalho voltado para a inovação com os micro e pequenos empresários através do ALI, que são os agentes locais de inovação. Existem outras iniciativas da instituição focadas em promover a inovação junto às startups, por exemplo? Que tipo de apoio o Sebrae oferece? Isso. Inclusive, o Ali está com seleção aberta nesse momento, tá? Se alguém quiser participar, ser um agente local de inovação nosso ou um consultor responsável por esses agentes, o edital está aí aberto, né? Oportunidade para a galera também. Então, além do Ali, a base do Sebrae para trabalhar as empresas é a inovação, até porque a gente já acredita e sabe na prática que a inovação é que dá o diferencial para as empresas conseguirem sobreviver da melhor forma possível, né? E assim, até vencer seus concorrentes e faturar mais, que no final que toda empresa quer, né? Fazer com que ela cresça. Claro. Então a gente entende que a inovação é a base. Considerando isso, nós trabalhamos a inovação de forma transversal. Todos os segmentos econômicos, independente de ser da área de comércio, serviço, indústria ou agronegócios, a gente trabalha essa temática da inovação. Tanto é que esse mês tem vários painéis e eventos focados para inovação nas escolas, inovação na área de salão de beleza, de comércio, enfim, para todos os segmentos tem temáticas a serem trabalhadas. A própria LGPD já é uma inovação, e uma inovação não só para as empresas, né, que elas têm que se ajustar, mas é uma inovação para o cliente dessas empresas também, porque eles agora têm direitos reservados, né, previstos lá na própria lei, e as empresas precisam se adequar a preservar, a ter esses direitos, né? Então a gente trabalha dos dois lados. E o consumidor cada vez mais está mais dinâmico, então ele vai querendo novos serviços, quer passar por uma nova experiência, e tudo isso tem como base a inovação. Então, sendo um salão de beleza, sendo uma escola, que as escolas não voltaram ainda, né, nem para o presencial, estão se adaptando ainda, sendo um salão de beleza, o pessoal de gastronomia, independente do segmento, todos eles têm que trabalhar com a inovação. Não, mesmo que eles não quisessem trabalhar, eles são obrigados a trabalhar com a inovação para ter cliente, porque os clientes desses negócios exigem processos inovadores, querem ser atendidos de forma inovadora, de forma mais rápida, não tem mais tempo para perder esperando em filas, por exemplo. Inclusive o setor da saúde, ele tem se desenvolvido fortemente em tecnologia do ponto de vista de exames, né, realização de exames. Mas do ponto de vista de gestão ainda precisa evoluir muito, né? A gente ainda espera muito numa fila, a gente ainda espera muito para conseguir marcar uma consulta. Então tem esse processo sendo trabalhado juntamente com eles, ou o pessoal da justiça, né? Quem trabalha, as empresas, escritórios advocatícios precisam inovar também. E todos eles, independente do segmento, precisam inovar, mas têm necessidades diferentes de inovação. Se um precisa mais inovar na área de recursos humanos, o outro precisa inovar mais na área de desenvolvimento de equipamentos ou de materiais, mas todos esses a gente trabalha fortemente a questão da inovação, dando atendimento específico para a necessidade de cada um, né? Que não dá para generalizar, são necessidades diferentes e que precisam ser atendidas. E a pandemia trouxe isso muito fortemente, né, Áurea? A gente viu o comércio precisando inovar, se adaptar. Nós aqui também, né, a gente na televisão também teve que promover essa inovação, essa adaptação para a gente continuar com as entrevistas à distância, utilizando as ferramentas tecnológicas, e assim cada um se adapta da melhor forma possível para atender as suas necessidades que a pandemia trouxe. Então você já vinha num processo de modernização, de progresso mesmo, a pandemia chegou e fez com que isso se fizesse mais urgente ainda.
né? Isso, Então a exatamente. inovação a gente tem que estar sempre de olho nela, não pode deixar, ou como diz outro, passar o bonde, perder o trem, porque a hora para inovar é agora. Isso, exatamente. Inclusive, a gente tinha empresas que, quando todos os segmentos tiveram que fechar aí, exceto os emergenciais, né, necessidades básicas. Então, por exemplo, tinha mercadinho que não conseguia entregar e os clientes estavam com medo, né, de ir até ele para, né, nesse momento de Covid. E eles não tinham serviço de entrega, eles não estavam em redes sociais, nem o WhatsApp, nem o telefone do cliente para mandar uma mensagem pelo WhatsApp eles tinham, né? Então foi um caos generalizado, todos ao mesmo tempo, independente do segmento, passando necessidade, aí precisando de socorro. E daí o fortalecimento de parcerias foi avançado também, foi acelerado. Sim. Então, o mercadinho que não tinha um serviço de entrega, né, não tinha um caminhão, um carro para entregar, se juntou com a pizzaria da esquina, que já tinha essa entrega, já tinha esse serviço. Então, formaram uma parceria e o entregador da pizzaria começou a entregar para o mercadinho também. O mercadinho conheceu plataformas digitais que ele poderia vender digitalmente, aí começou a acessar a plataforma também, e assim foi. E mesmo agora, nesse momento que o presencial já vem voltando mais fortemente, eles continuam trabalhando digital, porque viram que isso é uma oportunidade. Então não é só voltar para o presencial e continuar igual que era antes, porque não é mais igual que era antes. Nem o mundo, o mercado, os seus clientes não são mais iguais, né? Então eles agora atendem presencialmente, normalmente, como já faziam antes, só que continuam se aproveitando das oportunidades digitais que eles conseguiram. Ou seja, no meio de uma pandemia, teve um momento, né, de aperreio, de sufoco maior, mas agora o cenário já está acalmando, eles já estão conseguindo entender quais os caminhos que eles devem percorrer e estão conseguindo acessar e ganhar mais com essas novas formas, né, de trabalhar, de acessar mais clientes. Muito bacana. Áurea, para a gente encerrar, quais são os principais desafios da inovação no Brasil? Eu acho que essa questão da educação é muito séria, a gente ainda vai ter que trabalhar muito essa questão, mas o perfil do próprio empreendedor, né? Seja ele um intraempreendedor, funcionário da empresa, ou seja a liderança, o empresário mesmo, né? Muitos dos empreendedores, dessas pessoas, eles não conseguem enxergar ainda que esse diferencial que eles precisam para crescer está na inovação. Às vezes até o que eles fazem no dia a dia já é uma inovação e eles não conseguem perceber isso. Tem gente que acha que a inovação precisa ter muito dinheiro para inovar, né, que é uma coisa cara, e não é. Né? Cada um inova de acordo com aquilo que possui, né? De acordo com aquilo que tem. E não vai inovar do dia para a noite e não conseguir inovar tudo. Não é um processo que a gente precisa trabalhar, né? Então, eu acho que o principal desafio da gente é conseguir mostrar para essas pessoas que o X da questão, o diferencial para eles sobreviver da melhor forma no mercado é trabalhar com a inovação. Seja a inovação com seus funcionários, seja a inovação com novos produtos, a inovação numa nova forma de atender, de cuidar melhor do cliente, independente se a empresa for de produtos, né, para venda diretamente do produto, ou que preste um serviço, ela tem que trabalhar melhor esse atendimento ao cliente. A gente vem batendo nessa tecla fortemente, que isso precisa, né, ser trabalhado, seja na questão do acordar para ver as novas oportunidades que estão aí no mercado, que eles podem sim usar os editais, que tem muita gente que não acordou ainda para essa oportunidade e perde dinheiro, né? Perde de receber dinheiro, não é empréstimo, é receber dinheiro para investir, para fazer com que a empresa cresça, né? E eles não acordaram ainda para isso. Então, é uma mudança cultural que a gente precisa trabalhar cada vez mais para fortalecer a inovação e fazer com que eles cresçam. Porque se eles entenderem a importância da inovação, automaticamente eles vão buscá-la e vão conseguir crescer. Com certeza, eu acho importantíssimo isso para o Brasil, para o nosso país, para esse momento que a gente está vivendo agora. É uma questão de oportunidade mesmo, os empresários precisam acordar para essa necessidade e aproveitar que tem instituições como o Sebrae, como a UFAL, que apoiam iniciativas voltadas para a inovação e aproveitar para trazer isso para o crescimento do seu negócio, não é? Querida, muito obrigada pela sua participação aqui no Alagoas em Pauta. Adorei conversar com você, sempre bom, sempre gostoso. E sucesso aí para vocês agora nesse mês de outubro, né, que está todo dedicado à inovação e que cada vez mais os micro e pequenos
sintam essa necessidade real da inovação nos seus negócios. Obrigada, Áurea. Obrigada, Dani, pela oportunidade. No programa de hoje, conversamos com Áurea Andrade, analista do Sebrae Alagoas, sobre o ambiente de inovação no Brasil e em Alagoas. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!